Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Clibson Santos e hoje vamos dar continuidade na série de aulas sobre o processo de outorga e a gente vai fazer o preenchimento do processo realmente de águas superficiais. Nós vamos fazer um sobre piscicultura, né, na grande área da aquicultura. E também vou mostrar para vocês um pouco da algumas questões relacionadas à renovação de outorga. Porque o processo de inovação de outorga é um pouco mais simplificado e ele tem vínculo, obviamente, com o primeiro processo de outorga que você tem daquele ponto, né, daquela exploração. Esse vídeo ele vai ficar um pouco extenso, eu vou te adiantar isso, mas eu vou colocar um índice na descrição que você pode, né, ir à frente ou também retornar depois, caso você queira ver um item específico, né? Nós vamos agora, né, vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vou, né, fazer inicialmente uma abordagem sobre né, as informações que são necessárias para esse processo de outorga. Na primeira, a gente tem informações sobre o empreendimento em si, né? No caso aqui, a nossa simulação, nós vamos fazer sobre uma fazenda, né? Que eu dei esse nome, Fazenda dos Peixes, é um nome fictício, né? Então, essas informações que eu vou passar aqui não são informações reais, né? São informações que a gente estruturou para fazer esse exercício. A atividade é de aquicultura, aí é uma grande área, que pode ser né, a piscicultura, por exemplo. Bom, uma primeira informação que você vai precisar colocar, né, vai precisar possuir, ter, né, no levantamento de campo, junto com o seu cliente, você vai levantar essas informações. No caso aqui, para a agricultura, eu preciso saber qual que é o tipo de captação. Então, no caso desse exemplo, vão ser 3 tanques de terra fora do curso d'água, com um espelho de aproximadamente 1.300 metros quadrados. Então, essa vai ser uma captação de água que eu vou fazer a captação de água e vou lançar nesses 3 tanques, né? Nesses 3 tanques que eu tenho. E esses 3 tanques dão aproximadamente 1.300 metros quadrados a área desses tanques, né? Lá na frente a gente vai ver que a gente vai precisar dessa informação para colocar no formulário. A vazão, qual que é a vazão? Aqui eu coloquei uma vazão, né? No caso, a vazão que eu fiz o levantamento lá, né? Todo o sistema vai ser de 0,650 metros cúbicos por segundo, e vai retornar para o corpo hídrico 0,08 metros cúbicos por segundo. Tá certo? Então eu preciso dessas informações. Poderia, dependendo do que eu vou fazer, não retornaria nada, mas aqui no exemplo eu estou colocando que retorna. Então eu preciso saber o tipo de captação, para onde que vai essa água, a vazão captada, né? Se vai retornar ou não, e como que vai ser feita essa captação, né? No caso aqui vai ser por uma bomba, tem a descrição da vazão da bomba, você precisa das especificações dessas vazões, né, das características técnicas dessa bomba que você vai fazer a retirada da água, né? Da tubulação também. Depois você vai ter que fazer um croquis, né? Um croquis com esse desenho desse ponto de captação até chegar no seu ponto de destino final. Vai ter que fazer um esboço disso, pode ser num sistema de informação geográfica ou no próprio AutoCAD também. Pode ser no ArcGIS, no QGIS ou no AutoCAD. Eu coloquei aqui tubulação de 100 milímetros, o volume de água a ser lançado nos tanques, né? E tem uma distância de 600 metros do ponto de captação até os tanques. Então a tubulação vai ter mais ou menos essa distância, né? Outra informação que eu preciso ter é sobre a bacia hidrográfica. Então ela está dentro dessa bacia hidrográfica do Rio Machado, né? Só um exemplo. E a área montante dá 120 quilômetros quadrados. Então eu fiz essa área montante do meu ponto de captação. Apesar das informações serem informações fictícias, esse ponto que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu tenho as coordenadas dele, é um ponto real, tá certo? Ele é um ponto real. E aí você pode fazer essa medida no ArcGIS também, no QuantumGIS, ou até mesmo no Google Earth, você consegue fazer aproximadamente qual que é essa área montante. Depois, lá no seu processo de outorga, quem vai avaliar, ele vai fazer o levantamento de quantas outorgas tem a montante do seu ponto de captação. Então, essa informação é importante. As informações de referência das vazões, a vazão de referência outorgável para outorga Q710 e a vazão média de longo período, aqui em Minas Gerais, elas estão disponíveis nesse site aqui embaixo. Eu deixei o link dele aqui, depois eu vou colocar na descrição do vídeo também, tá certo?
A vazão Q710 e essa vazão média de longo período, essas informações, assim, elas precisam ser confiáveis. Então, para você fazer o cálculo dela, é possível se fazer o cálculo, mas tem que ser em cima de dados que são dados oficiais. No estado de Minas Gerais, eles já disponibilizam uma base, um sistema, depois eu vou mostrar para vocês também, onde tem todas essas informações de vazão, né? Então, é só entrar lá e que consegue. Inclusive, eu já vou até mostrar aqui, ó, se a gente clicasse aqui, ó, é o Atlas das Águas. No caso, o Rio Machado está aqui na bacia do Rio Grande, no sul de Minas. Está no GD3, que é do entorno do reservatório de Furnas. Para ter aquelas vazões do Q710 da bacia, vem aqui consulta informativa, índice de vazões mínimas. Até depois você pode pesquisar, tem muita informação bem interessante aqui sobre o balanço hídrico também, das bacias, que isso depois você vai ter que colocar no seu relatório também. Impacto ambiental relevante, índice de vazões mínimas, que é o que a gente vai clicar aqui e vai aparecer essas informações aqui, né? Aqui tem um texto, depois pode ler, e aqui embaixo tem essa tabela. Nessa tabela, a gente tem aqui uma tabela, essas colunas, ó, o rio, a área, o que é de vazão, MLP é a vazão média de longo termo, né, de longo período, e aqui é 710. Eu tenho uma aula só sobre essas vazões, que é 710, que é 90, que é 10 e tudo mais. Depois pode pegar aí no canal que tem aula sobre isso. Ó, é a terceira coluna, né, que é a de longo termo, e aqui 710 é a quarta coluna. O Rio Machado, ele está por aqui, ó. Aqui, ó, Rio Machado, 14,4, 3,09. Então, essas informações você vai precisar colocar lá na sua base, tá certo? Nos seus formulários lá na frente, vai pedir isso. Então, aqui são esses dados. A vazão medida no local, no caso é 28,5, aí é o dia que você mediu essa vazão, né? É importante, existem alguns vídeos na internet também, até de universidades, que ensinam como que mede a vazão. Tem algumas formas que são formas que a gente usa equipamento, como um molinete, e também a gente pode fazer utilizando aí outros recursos, né? Bom, continuando aqui, né? Continuando para a medição de vazão. E também, em seguida, né, outra informação é a captação ao longo do período de 12 meses, ao longo do ano. Como que vai ser? Qual que vai ser o volume de captação ao longo de 12 meses? Então, você tem que também ter essa informação. Tanto em relação aos meses, quanto em relação à captação diária. Quantas horas por dia, né? E quantos dias durante o mês vai ser feita aquela captação. Então, essas informações também são necessárias. Eu até falei isso numa das primeiras aulas lá, e também quando eu mostrei no site da ANA, né, o processo de outorga. Então, eu coloco aqui, ó, as informações, né, nos meses de maior chuva, a captação vai ser uma, e nos outros, aqui também o período, o volume que vai ser captado. Essas informações você levanta junto com a pessoa, né, lá o seu cliente. Mas é claro, você também tem que ter uma informação técnica sobre aquele tipo de atividade em si. Qual que vai ser a demanda que você vai ter sobre aquele tipo de atividade. Por isso que é muito importante você ter o conhecimento técnico sobre a atividade em si, para conseguir fazer esses cálculos, né? Para conseguir fazer esse levantamento, porque se esse volume de água que você está pedindo ele for incoerente com o tipo de atividade que você vai desenvolver, o analista técnico lá do órgão que faz a análise, ele vai contestar e pode reprovar o seu processo por ter um volume de água inadequado para aquele tipo de atividade. No site da ANA, que a gente observa, dependendo do tipo de atividade, ele já dá você coloca lá, você coloca as informações, mas ele já faz uma sugestão de qual que é a demanda de água que você vai ter. Só que nos estados, né, isso já é um pouco diferente. Cada estado trabalha de uma forma diferente, e aqui, no caso, quem avalia aqui em Minas Gerais é o técnico, e se não tiver coerente, ele vai contestar isso depois. Outra informação que tem que ter, isso aqui em Minas Gerais é solicitado no formulário, né? Se a reserva legal ela é averbada, se tem averbação ou não, que se não for, você vai ter que mudar e ter que fazer esse processo. Se vai fazer uso de supressão de vegetação nativa, então vai ter que ter um processo de licenciamento, de autorização para isso. E se vai ter intervenção de área de APP também. Então, essas três informações elas são muito importantes, porque caso alguma delas você possa
tenha falta ou vá utilizar, vai ter que ter um processo de licenciamento complementar, né? Então, basicamente, essas aqui são as informações técnicas do empreendimento, e aí depois isso aqui vai constar nos formulários, mas também no relatório técnico. Algumas informações aqui você vai ter que utilizar no seu relatório técnico, que a gente vai falar. Então, a gente tem que ter as informações todas do empreendimento em relação à captação, tipo de atividade, as vazões e tudo mais. E aí depois, um segundo momento, são os formulários. Qual que é a documentação necessária? Eu já falei isso também numa aula anterior, mas assim, só para a gente retomar, aqui são os formulários, né? Deixa eu ver aqui, processo de renovação de outorga. Aqui no site do IGAN, né, eu já deixei isso nas outras aulas, mas também vocês podem pegar. Tem aqui, orientações para obtenção de outorga. A gente vai clicar aqui, e aí tem todas aquelas orientações, quais são os formulários, o requerimento, a documentação, tudo isso aqui você vai precisar ter em mãos para fazer o processo de outorga. Então tem que ser um checklist mesmo, como eu já falei na aula anterior, tá certo? Então é muito importante que você tenha clareza nesse processo aqui, que a gente já falou ele anteriormente. No caso aqui, né, depois que eu tenho essa parte, eu vou para os formulários, né? Aqui eu tenho os formulários, ó. Esses são os formulários. Então, aqui já é a parte específica. Lá é geral em relação ao seu empreendimento. Agora a gente vai para os formulários. No caso da piscicultura, que é essa simulação que a gente está fazendo, nós vamos precisar dos seguintes formulários. Deixa eu ver aqui. Isso aqui, ó. Formulário de caracterização do empreendimento, que é o FCE. Eu vou deixar na descrição aquele link lá. Ele tem umas aulas anteriores também, mas eu vou deixar lá. O requerimento. Esse formulário aqui, ele é um formulário padrão. Ele serve tanto para um processo novo de outorga, como para renovação também, tá certo? O requerimento de outorga é uma carta, uma solicitação, é um pedido, né? Deixa eu colocar aqui, né? É um pedido deixa eu mostrar aqui, ó. É esse requerimento, ó. Então, o requerimento de outorga, ele é esse daqui, ó, né? É uma carta que você vai colocar os dados do seu cliente, né? E depois vai estar assinando isso tudo direitinho, ou no caso você vai ser o representante legal do seu cliente no processo de outorga, né? Então tem que ter a sua assinatura e as informações, que é uma solicitação, é uma carta formal, tá certo? É uma carta formal que você precisa preencher aí para o seu cliente, tá certo? Então aqui, que é o requerimento, eu vou mostrar aqui para vocês também esse formulário para caracterização do empreendimento, que é o chamado FCE. Né? Depois o formulário de água superficial. Esse formulário já é a base para o seu relatório técnico, tá certo? Já é a base para o relatório técnico. E o próprio órgão ambiental, no caso aqui é o IGAN, ele já fornece algumas informações complementares, que são informações técnicas para ter um enquadramento daquilo que você quer com a demanda, com as informações que precisam ser inseridas no formulário. Então, o IGAN já disponibiliza essa tabela para você enquadrar, para ter uma homogeneização, ter uma padronização, tá certo? Então, nós já fomos para as características do empreendimento em relação à vazão, ao tipo de atividade, ao bombeamento e tudo mais, esses formulários. Agora a gente vai para uma outra parte que é muito importante, que é o relatório técnico. Na verdade, os formulários aqui, as informações desses requerimentos já vai ser uma base para esse relatório técnico. Mas, se a gente pegar lá na descrição das atividades, daquilo que é preciso, a gente pegar aqui, ó, vou voltar aqui para vocês verem, tem aqui, ó, o FCE, que é aquele formulário lá, o requerimento que eu mostrei para vocês, ó, esse aqui é um requerimento de renovação, é diferente, né? De retificação também é diferente. Essa questão da retificação, ela está relacionado a características do processo de outorga relacionada à mudança das normas. Então, essa retificação é só para quem já tinha outorgas antigas, e a partir de 2009, como teve uma mudança da norma, houve a possibilidade de ter essa retificação. Então, no caso, a gente tem basicamente dois processos, que é o de um requerimento novo, uma solicitação nova, e a renovação. Tá bom?
Mas aqui, no caso, eu tenho como diretriz diretriz que eu tenho aqui para o processo de outorga de água superficial esse formulário aqui, e no caso de água superficial é esse formulário aqui. A hora que a gente clica nele, vai abrir, eu vou mostrar aqui para vocês, vai abrir esse formulário aqui, ó, que é o FCE, esse aqui é o FCE, né? Estou mostrando aqui, ó, formulário que é o FCE. É um formulário padrão, então tem que ter a identificação do empreendimento, né? Do empreendedor, que é o dono, depois do empreendimento, e o endereço para correspondência, né? E as informações de localização do empreendimento, né? Algumas informações, e aqui as informações que eu falei lá anteriormente, como você olhar aqui, ó, está localizado em unidade de conservação, né? Área protegida ou não, empreendimento está localizado em zona de amortecimento, então tudo isso tem que ver, né? Eu já falei disso também em aulas passadas. No primeiro, acho que na primeira aula eu falei sobre isso, quando a gente faz essa identificação de onde que tem. É... Aqui já são informações relacionadas ao uso especificamente, enquadramento, se tem, se está relacionado a algum tipo de área de abastecimento, se já se já faz uso ou intervenção de recurso hídrico outorgável, se é uma renovação, você vai colocar que sim, se não é, se é uma outorga nova, é não. Então você vai respondendo isso aqui a partir daquilo que você tem de informação do seu empreendimento. Se você vai fazer uma renovação, você vai preencher alguns campos. Se é uma outorga nova, vários campos não vão ser preenchidos ou vai ser negativo, tá certo? É bem simples e tendo as informações que eu mostrei lá no início, você pode preencher, você preenche isso aqui sem nenhum problema, tá certo? Então eu mostrei esse FCE, vou mostrar agora o outro para vocês, que é esse daqui, ó, o relatório de água superficial. Esse formulário de água superficial é o formulário onde você vai inserir todas aquelas informações que eu passei no início também. Então aqui, ó, é o requerente, né? Se é pessoa física, se é pessoa jurídica, né? Se você está fazendo isso para uma pessoa que tem uma empresa, um CNPJ ou não. No caso aqui que você vai colocar, você, se não for o dono, se você foi contratado para fazer esse processo de outorga, é aqui que você coloca as informações suas, né, como responsável pelo processo. A localização, as coordenadas, eu mostrei isso também na aula anterior, muito importante isso aqui. E aqui já entra numa questão que é a questão das informações adicionais que o próprio órgão ambiental ele dá. No caso aqui, ó, essa tabela aqui, essa modalidade, antigamente tinha duas modalidades, antes de 2019. No caso, uma autorização e a concessão. Agora só tem a autorização. Eu vou mostrar a tabela também, e a tabela está lá no site. Essa concessão antes era para fins de utilidade pública, abastecimento de água, as companhias de abastecimento, ou até mesmo os reservatórios para produção de energia. Agora, tudo é enquadrado como autorização. E aí, lá depois, nas modalidades que você vai fazer essa mudança lá. O uso aí que, assim, no caso, o nosso uso é de aquicultura, né? É de aquicultura. Esse uso ele está lá na tabela, você vai ter que identificar quais são, qual que é o seu uso lá e vai escrever aqui. No caso, essa aquicultura, ela está escrito lá na tabela e eu já coloquei ele aqui. Aí assim, ó, você vai colocar as informações. A obra está implementada? No caso, não está implementada. Ela não existe ainda. Então você vai colocar não, aqui não precisa preencher. Portaria de renovação não se enquadra, né? Data de publicação também não se enquadra. Agora aqui a finalidade de uso. Então agora vamos abrir a tabela lá, porque eu vou mostrar essa tabela. Aqui, ó, tá aqui, ó, tá vendo? Formulários, a tabela é essa daqui, ó, né? É essa daqui. Então deixa eu abrir essa tabela para, deixa eu só voltar aqui, ó, né? E essa tabela, ó,
A tabela 2 igual eu mostrei, ó, desculpa. É, a tabela um é a modalidade de autorização, né? E quando eu mostrei lá no formulário da tabela 2, né, que é o tipo de uso, eu tenho que colocar, é o código um, captação de curso em curso de água, rios, lagoas e naturais. A tabela 3 é aí sim que é a finalidade, que é a aquicultura, tá certo? Que é a tabela 3. No caso, a piscicultura, ela está dentro dessa grande área da aquicultura. Então, o item um lá da tabela um é autorização, o item 2 no nosso caso aqui, é captação em curso d'água. Se fosse outro tipo de uso, tinha que identificar qual era aqui e colocar o código, tá certo? Ele pede para colocar o código. E aqui na tabela 3 já é a parte da aquicultura, tá bom? Então, voltando lá, não é esse daqui, ó. Então, ó, se a gente tem a finalidade, né, que no caso aqui é a aquicultura, a tabela 2 é o uso, que é em corpos hídricos superficiais, né, e tudo mais. Então aqui essa finalidade de uso é a aquicultura, mas tem vários outros usos. Esse item 7 são os diversos tipos de usos que a gente tem, de finalidades lá. No caso, não é irrigação, não é consumo, não é abastecimento, não é dessedentação animal, é o 7.6, é a aquicultura. E aqui, ó, eu vou colocar as informações do meu que tem lá no início do arquivo que eu mostrei para vocês, ó. É o tipo de estrutura, o número de tanques, o espelho d'água, a vazão que vai ser captada, que vai ser retomada para o sistema. Se está no caso lá, não está, ele está fora do leito do curso d'água, então é aqui que você vai preencher essas informações usando os dados lá, no caso que eu passei. Então a gente vai continuando aqui, ó. O 7.7 não precisa, 7.8 também não. Agora sim, no item 8 eu preciso colocar, eu preciso preencher. Aqui, ó, curso d'água. No caso aqui, é o nome da bacia. Vou colocar Rio Machado. Essa UPGRH, que é a Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos. Então, eu vou ter que identificar de qual que é da minha bacia. No caso de Minas Gerais, tem esse mapa, né, que é o mapa que o próprio Gandhi disponibiliza. Nós estamos aqui no GD3. Então, a bacia do Rio Machado está no GD3. Aí eu vou colocar isso lá na minha planilha aqui, ó, no meu formulário, certo? Tem que colocar lá no formulário, porque essas informações eu vou ter que encaixar aqui. A bacia estadual também é do Rio Machado. A bacia federal faz parte do Rio Grande. Aqui as informações que eu coloquei lá, a montante. Aí sim a vazão do Q710 e a de longo termo, que está lá no link que eu mostrei para vocês também. A vazão medida que eu coloquei, que eu também fiz a medida, e o período. Essa vazão aqui, você vai ter que medir lá no dia. Você tem que falar assim, ó, tal dia, essa aqui é a vazão. Então, como eu falei, tem um molinete, que é um equipamento que você faz a medição de vazão, mas isso pode ser também manual. Né? É uma medida diária, de profundidade da área com a velocidade do fluxo. Então, existem aí na internet vídeos, né, videoaulas e até de órgãos, né, universidades, órgãos técnicos que ensinam como que você faz essa medida de vazão. E tem várias formas de se fazer isso, formas mais simplificadas e outras um pouco mais elaboradas. Então, isso vai depender do volume do seu rio lá também, para você fazer esse levantamento, tá certo? Bom, então, características da captação. No caso aqui, ó, não vai ser um canal, vai ser por tubulação. O número de bombas vai ser uma. A vazão que a bomba, as dimensões da tubulação, no caso aqui é 100 milímetros, como eu coloquei lá, e a vazão da bomba em metros cúbicos por segundo. Então, essas são especificações técnicas. E aqui, ó, vai aqueles dados que eu coloquei também, ó, a vazão durante os meses, as horas do dia e a quantidade de dias por ano, e aqui o volume em metros cúbicos, né? Então tem que fazer esse preenchimento da forma que eu mostrei lá, que tem os dados no início também. Então aqui nós preenchemos o item 7, no caso da aquicultura é o item 7.1, né? O item 7 geral, 7.1, aí depois eu já pulo para o item 8 e o item 9, né? O item 10 é de açude, então não se enquadra, o item 11 também não.
o 12 também não, né? O 13 também não, e o 14 e o 15 também não. Então, no caso, a minha e a transposição de bacia também não. No meu caso aqui, eu preencho só esses itens. Então, você não tem que preencher todos eles, obviamente. Isso vai estar relacionado ao seu tipo de captação, ao seu tipo de atividade. Certo? Muito importante a gente ter clareza, né, dessa observação. Então, ó, nós preenchemos aqui, ó, fizemos o preenchimento desses formulários. Então, aí agora, com o preenchimento desses formulários, a gente vai ter que fazer a caracterização do nosso empreendimento. Isso aqui, ó, pode ser um arquivo separado, onde você vai estar incluindo aí as informações, complementando esse relatório técnico. Então você tem a caracterização e descrição geral do empreendimento, é uma fazenda que tem essa e essa atividade. Aí você vai explicar, não precisa se delongar muito nessa explicação, né? Mas no máximo 2 parágrafos, né? Você vai ter que incluir uma justificativa por que você quer essa vazão, né? Também é uma informação um pouco mais técnica, mas você precisa justificar que é para atender as demandas assim das espécies e tudo mais, da quantidade de peixe que vão ser criados, para as condições climáticas da região e tudo mais. Então essa justificativa ela vai depender, obviamente, do tipo de captação que você vai estar fazendo. A questão do balanço hídrico é uma relação de entrada e saída. Então, é a relação de como que essa água circula, né? Você vai ter uma entrada de água pelo esse bombeamento, você vai ter chuvas, né? E vai ter também o processo de evaporação. Inclusive, eu coloquei aqui ó, uma circular técnica da Embrapa sobre, no caso da piscicultura, para você ter uma ideia de como poderia fazer isso. Mas é uma informação técnica também, em relação ao tipo de atividade que você vai estar desenvolvendo e como que vai ser essa relação de entrada e saída de água, de perdas também. Então é importante se acrescentar isso. Vai ter que fazer um croquis, é um desenho mesmo no AutoCAD, no ArcGIS ou no QuantumGIS, no QGIS, com esse desenho esquemático. Você pode fazer isso até no Google Earth também, dependendo como for, se for bem tendo habilidades para trabalhar no Google Earth, ele é possível você fazer alguns mapas simples. Não precisa ser algo muito elaborado, né? Mas, obviamente, o que vai ser o mais criterioso são esses 2 itens iniciais, né? E a sua justificativa aí, essa justificativa e a questão do balanço hídrico. Mas, obviamente, isso vai ser analisado lá também para o corpo técnico e eles vão dizer se vai estar sendo condizente ou não. A descrição aí é uma especificação técnica da própria bomba mesmo. Né? Vai lá nas características, né, daquele modelo de bomba e vai colocar lá. Onde que está isso aqui? Essas informações elas estão contidas nas informações de apoio. Quer ver? Eu vou abrir aqui para vocês verem. Aqui, ó, orientações para obtenção de outorga. Então, esse aqui é um checklist que você vai fazer, né? Que é esse aqui, ó. Aqui nós temos os formulários, esse formulário e esse formulário aqui. Aqui a tabela de apoio e aqui, ó, captação em curso d'água. Aqui que é importante a gente entrar também. Acessar esse conteúdo, porque aqui vai ter umas orientações de como fazer o processo. Então, ó, vai usar a tabela, que foi a que nós usamos para preencher o formulário. Preencher os formulários dos itens 1 ao 9, como foi que eu mostrei para vocês lá. Se você fosse fazer a captação de água e fosse retornar a água para um curso d'água que não fosse daquela mesma bacia, então teria que fazer uma transposição, isso que ele está falando aqui. Mas aí ó, tem que ter mais essas informações que no caso aqui que se enquadrava na aquicultura. Então, esses 5 itens aí são os itens que eu coloquei aqui no final desse relatório técnico. Então, esse relatório técnico ele vai ser composto pelo tipo de atividade que você vai desenvolver. Então, você tem que ter uma certa compreensão dessa modalidade de outorga que você vai fazer, a parte técnica desse tipo de atividade, ou também você pode até contratar uma pessoa para fazer esse levantamento. Você pode terceirizar isso. Você pode ser responsável pelo processo de outorga como um todo, mas com um colega da área você pode pedir para ele fazer o levantamento e, é claro, vai ser remunerado para isso também. Ele vai ser.
Então, dessas informações aqui de orientação de outorga, né, de água superficial, aqui se enquadram nós são esses quatro. Se você fosse fazer algum outro tipo de transposição, de retirada em reservatório, né, ou construir algum tipo de reservatório, alguma coisa assim relacionada à captação de água e tudo mais, e aí aqui ele fala quais são as informações que precisam ser incluídas lá no processo, tá certo? Precisam ser incluídas no processo. Então, aqui é muito importante. É tudo autoexplicativo, né? Tudo autoexplicativo. Esse formulário de o requerimento, aqui esse formulário de outorga de água superficial, e todos esses daqui são orientações específicas em relação ao tipo de uso que você vai fazer. No caso nosso, era esse daqui. Se fosse irrigação, ele também entraria aqui, só que aí era uma outra, no formulário de águas superficiais já era diferente, né? Inclusive, irrigação é até um pouco mais simplificado do que esse de aquicultura. Mas, enfim, as orientações elas estão todas lá, tá certo? Então, é muito importante seguir esse passo a passo aqui que tem no processo de orientação em si, tá certo? Então, ó, vamos voltar lá para o nosso arquivo, né, do PowerPoint aqui. Eu vou deixar depois também na descrição no vídeo. Então, a gente já foi aqui. Isso tudo são documentos. A primeira parte eu expliquei um pouco quais são as informações básicas que são necessárias. E aqui, muito importante, agora a gente fazer referência a esses formulários. Esses formulários, né? Esses quatro, no caso, esses três formulários, esses são documentos que precisam ser anexados no processo, né, na criação do processo dentro do SEI, que eu vou mostrar. Então, você vai anexar lá esse formulário, o requerimento e o formulário de água superficial. Essas informações da tabela 1 e 8 nós usamos para preencher o formulário de água superficial. Então, esses três documentos aqui precisam ir anexados lá. Um quarto documento você vai colocar, que é o relatório técnico, né, com as informações que estão lá na orientação sobre água superficial. Então, esse aqui mais um arquivo, né, que você vai ter que colocar. E aí vem uma outra parte, que são o comprovante de pagamento das taxas. Então, você tem que anexar lá o comprovante da anotação de responsabilidade técnica, né? Tem que comprovar. E também os custos relativos ao processo de intervenção de recursos hídricos. Eu coloquei o link aqui. Na descrição lá, no passo a passo, naquele checklist que eu passei, eles não colocam que é necessário você colocar esse comprovante de outorga aqui. Lá não tem. Mas o processo de outorga, ele tem uma tabela, né, que é o valor dele. Então, você precisa observar isso para fazer esses pagamentos e anexar esses comprovantes lá. Tá certo? Aqui tem, ó, se a gente pegar, vou até mostrar aqui para vocês. Opa, deixa eu ver aqui. Eu deixei já aberto para vocês terem uma... vou abrir aqui, ó. Taxa de processos de outorga, né? Taxa de processo de outorga. Tá vendo? Aqui, ó, orientações para obtenção de outorga, tem um checklist, né? Para vocês observarem direitinho. E aqui são as taxas, ó. Vou abrir aqui até numa outra janela para a gente ver. Ó, custos. Vou clicar aqui e vai aparecer, ó. Outorga de direito de uso de recursos hídricos, modalidade. Atividade de aquicultura, 3.926. Autorização para perfuração de poço, no caso aqui é só 137. Ó, captação de água subterrânea por meio de poço manual de cisterna, 1.200. Para mineração, 12.000. Pesquisa hidrológica, né? Captação de água para fins de pesquisa hidrológica, 10.000. Então, aqui ó, tem os valores aqui e em relação ao tipo de atividade que você vai utilizar, você tem que fazer esse pagamento, tá certo? Tem que fazer esse pagamento. Bom, então, quando a gente tem aqui já sabendo, né, das taxas que tem que se pagar, agora a gente vai ir para o sistema, né, de protocolo de Minas Gerais. No caso, eu sei. Eu estou colocando aqui para vocês, ó, nesses 4 itens aqui, ó, o que seria o caminho que a gente vai utilizar lá para fazer a entrada desses documentos.
E é muito importante a gente saber uma coisa, a gente fez agora, preencher esses formulários, tem um relatório técnico, tem todas as informações, toda a documentação, tudo que estiver relacionado àqueles itens que nós falamos lá, que eu mostrei para vocês, em relação, né, a toda a parte de documentação, aquele checklist, é muito importante a gente não perder nada daquilo ali. A gente vai ter que ir lá para o sistema agora, tem que salvar tudo isso em PDF, converter tudo isso em PDF, tá, pessoal? Não pode ser arquivo editável, não pode ser arquivo no Word, por exemplo. Tem que ser tudo em PDF. Então a gente vai aqui, ó, no sistema lá, ó, deixa eu só voltar aqui para a gente abrir, né? Na hora que você abre o SEI, você já recebeu o acesso e tudo mais, ó, a gente tem que vir aqui em peticionamento, processo novo. No caso, a gente não pode confundir aqui, ó, com o IGAN, né? Pedidos do IGAN. A gente vai fazer uma solicitação por intermédio da Suprans. Isso aqui é um caminho interno lá, do pessoal da IGAN. Aqui ó, a gente vai encaminhar para a Supran, que é essa superintendência regional. Ela recebe todos esses processos relacionados às questões ambientais e de outorga. Então a gente vai clicar aqui, ó, SEMAGE Protocolo Supran Sul. Se lembra lá quando você pediu autorização para entrar no SEI? Foi essa mesma Supran que fez esse pedido. Então aqui ó, tem a estrutura, né? Esse layout do processo em si. Só uma coisa muito importante, uma referência para a gente que a gente tinha era da ANA, o Regla. Da ANA, a gente preenche as informações na própria plataforma. O de Minas Gerais e de outros lugares também não é assim que funciona. Aqui é só um sistema para a gente anexar os documentos. Então, todas as informações a gente lança nessa plataforma, nesse sistema, através dos documentos. Ele vai ter só a informação geral de quem está entrando com esses dados, mas o que vai valer são aqueles formulários, documentos que precisam estar em formatos, no caso, pode ser em JPEG, não pode ser formatos editáveis lá. Tem que ser um PDF ou um JPEG. Né? PNG, arquivos de imagem. Por exemplo, você vai pegar um documento, vai ter que estar documento pessoal. Pode ser um JPEG lá, essa extensão de imagem, tá certo? Então aqui, ó, a gente já vai ver, ó, que tem um documento principal que a estrutura ela é composta de documento principal, que é uma referência inicial do protocolo, a informação primária, e depois de documentos complementares, tá certo? Os documentos complementares não tem um modelo. Quando tem esse sinal aqui, porque esse é o modelo da própria plataforma, para você entrar com os dados. Então, todos aqueles formulários que tem lá para anexar, ela vai entrar aqui como documento complementar. Então, você vai ter que vir aqui, ó, clicar aqui, né? Na verdade, a gente vai ter que colocar aqui uma especificação aqui. Vou colocar, ó, processo de outorga curso. Só fazer essa mudança aqui, que acabou que ficou com uma caixa alta, né? Processo de outorga pode ser minúsculo mesmo. Então tem aparecendo aqui ó, os meus dados, ó. Vamos vir aqui, ó, SEMAGE, aí vai aparecer o formulário para eu preencher, ó. Aqui eu vou preencher com os meus dados, inserir o nome do empreendimento aqui, ó. Ele é editável, o meu CPF, vou colocar todos os dados aqui, ó, e aqui eu vou informar para ele o que eu quero. No caso, ó, não é licenciamento ambiental, vai ser aqui outorga de direito de recursos hídricos, de uso de recursos hídricos. Então, vou aqui, ó, requerimento de novo processo. Olha só lá, ó, quando é de renovação, ó, é aqui, retificação também. E as outras formas, todas são por aqui. Eu vou marcar aqui com um X, ó, vendo? E aí, ó, tem aqui outras solicitações, não me encaixo. Protocolos físicos, ó. Protocolo de documento em processos físicos existentes. Selecione as opções abaixo. Opto por incluir a DAI nesse peticionamento referente a cursos de repografia, desde que não se trate de mapas somente para caso de protocolo de documento de pessoas físicas já existentes. No caso, você não tem nenhum existente, então você não coloca. Tá certo? Termina de preencher tudo direitinho. Aí depois vai em salvar, né? Esse documento ele já vai entrar lá no sistema como um documento principal. E todos os outros documentos que você for anexar, você vai ter que vir aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Eu vou pegar uma aqui, né? Vocês não estão vendo aí, mas é uma
eu estou no meu computador buscando, eu vou pegar um documento qualquer, um requerimento de outorga no caso, ó. Colocar aqui abrir, ele vai aparecer aqui o requerimento de outorga, tipo de documento, documento. Eu vou ter que colocar informação complementar, vou colocar aqui, ó, o requerimento, se fosse relatório, se fosse qualquer outra coisa. Ele acesso público, ele no caso é nato digital, ou seja, ele já é digital, né? Só preencher, não é digitalizado, como se digitalizando um documento. Se fosse digitalizado, eu teria que colocar aqui, e aí, ó, assinatura, eu colocava o documento original, ou seja, foi tirado uma cópia do documento original, se fosse um CPF, alguma coisa aqui, nato digital, vou colocar aqui e adicionar, né? Adicionar, já foi adicionado. Então eu vou fazer isso com todos os meus documentos, com todos eles, certo? Depois que todos aqueles documentos, aqueles formulários todos estiverem prontos, eu vou vir aqui ó, em peticionar, né? No caso aqui eu não, o meu requerimento principal eu não salvei ele, né? Porque senão esse processo é só uma simulação. Então você vai aqui em peticionar, ele vai pedir para você dar uma assinatura, e aí a mesma senha que você usou lá no início para fazer a sua acesso à plataforma vai ser a senha para fazer a assinatura, tá certo? A senha para se fazer a assinatura. Então depois aí depois que esse processo ele entrar lá no sistema aqui que você assinou, você vai receber tanto por e-mail como por aqui, ó, um recibo eletrônico desse processo também, tá bom? Aqui, ó, nesse ambiente tem esse recurso aqui, ó, sistema de consulta e decisões de outorga. Aqui é até uma boa para vocês verem, ó, você vai abrir essa página, você vai vir aqui, ó, em consultas, né? E vai abrir todos os processos de outorga, né? Você pode fazer aqui até ver o resultado do seu próprio processo em si e processos de outras localidades, né? Por exemplo, aqui, ó, captação em corpo hídrico. E aí vai aparecer aqui todos os nomes das pessoas, né? Até as informações do CPF delas aqui, ó, vai aparecer e o número do processo lá, da portaria, no caso, desses aqui que foram deferidos, tá certo? Você pode buscar isso também, tá bom? Então aqui, ó, você vai acompanhar o seu processo também, as informações e aí todas as informações depois que você entra no sistema. Aqui eu não criei nenhum processo, ó, né? Aqui eu não criei nenhum processo, mas depois que esse processo aqui estiver salvo e criado, controle de acessos externos, ele vai aparecer aqui. Como eu não tenho nenhum processo, mas você vai aparecer aqui. Na hora que você clicar lá, você vai entrar no processo e vai ver todos os documentos que foram sendo colocados, os seus documentos e também o documento do órgão que recebeu, ele vai colocar lá. As informações, o parecer, por exemplo, aqui, ó, tem um parecer pegar um aleatório aqui, ó. Tem essas informações aqui do que era, que a pessoa está pedindo, e tem um parecer técnico. Esse parecer técnico está lá no processo do SEI. A pessoa recebeu, o técnico lá que analisou, ele anexou esse documento lá no SEI também, tá certo? Então, é importante a gente ver isso. Basicamente, o processo de outorga, ele tem essa característica, essa estrutura. Você pode voltar nos passos atrás desse vídeo para rever alguma parte também. E o processo de renovação, qual que é a grande diferença? A diferença do processo de renovação, vamos entrar aqui. O caminho, ele é sempre o mesmo. É muito importante a gente pegar o mesmo caminho aqui, ó. Os formulários, as orientações. Então, ó, esse requerimento é um requerimento simples parecido com... É aquela carta de solicitação, eu nem vou abrir ela aqui para a gente ganhar tempo, mas ele não tem mistério. Ele é parecido com o requerimento de outorga novo, só que é a mesma estrutura, só que pedindo a renovação, né? Mas você vai vir aqui, orientações para pedido de renovação de outorga. Aqui, ó, vai ter as informações que você precisa fazer o mesmo processo que a gente fez de preenchimento lá, só que um pouco mais simplificado, ó. Esse formulário de caracterização do empreendimento, no caso aqui, aquele primeiro que eu mostrei para vocês lá também, eu mostrei a estrutura dele. Esse requerimento padrão também é um requerimento de renovação de outorga, é só você abrir ele e fazer esse preenchimento dele, que é o requerimento lá de caracterização, que vai fazer que vai mostrar, né,
a solicitação, essa carta formal de solicitação de renovação. Então não tem muitas diferenças, não. A grande diferença aqui, ela está num documento que você vai receber depois. Porque o que eles querem saber? Você vai preencher esses dois formulários, né, que eles estão colocando aqui, o de caracterização e o requerimento. Né? A caracterização do empreendimento ele é igual ao primeiro que você fez, você pode até utilizar o mesmo processo. O requerimento você só vai atualizar se tiver alguma informação que você precisa atualizar, mas você pode usar o mesmo arquivo base lá. Mas é sempre bom você baixar um arquivo aqui antes, porque você vai ter informação se teve alguma mudança ou atualizado, tá certo? Prestar atenção aqui, né? Quando você tem a aprovação da outorga lá, tem um item que eles colocam condicionantes. Ou seja, você tem a outorga aprovada, mas eles colocam uma série de coisas lá que você tem que cumprir. Ou informações que você tem que encaminhar, ou atitudes que você tem que tomar, precauções, alguma coisa assim. E você tem que cumprir essas obrigações todas, essas condicionantes. Você tem que anexar no processo também. Você tem que, como ele fala um comprovante aqui, você vai fazer um texto comprovando, né, com a documentação que vai comprovar que você cumpriu aquelas condicionantes. A arte, né, que é a anotação de responsabilidade técnica do profissional habilitado para fazer, e o comprovante das taxas, aquelas taxas lá, tá certo? Aqui tem esse manual orientativo, ó, que ele mostra como faz o pagamento, como você vai fazer o pagamento dessas DAIs. Isso aqui serve tanto para a renovação como o processo novo também. E a grande diferença, ó, vou mostrar para vocês, ó, ela vai estar aqui. Ó. Você vai fazer o pagamento dessas taxas, né? A modalidade de uso lá, no caso, que é a renovação de outorga, que é, né? Vai ter o valor lá, que então explica como que faz, vai ter que fazer esse pagamento. E esse documento aqui, ó. Esse documento, quem vai emitir vai ser o órgão ambiental. É um formulário de orientação básica integrada, é o FOB. Esse FOB, esse formulário, o órgão vai repassar para você. Que se você pegar esse anexo 2 desse artigo aqui, ele vai falar que é esse FOB. Mas o que significa isso? Ele vai colocar ali uma série de informações que você precisa disponibilizar para eles, o documento que você precisa disponibilizar. Então, ou seja, dependendo do seu tipo de outorga, das condições, né, das alterações que teve em relação às questões de vazão outorgável, ou até mesmo em relação ao empreendimento, enfim, eles vão te informar, assim, ó, você precisa nos entregar essas informações e esses documentos. Então, assim, cada processo de outorga, dependendo da modalidade de outorga, vai ter uma exigência diferente. Então, para eles não colocarem uma série aqui de exigências, e também você não consegue entender como que isso se particulariza para cada uso, né? Eles avaliam o seu processo de outorga, avaliam a sua necessidade de renovação, e eles falam assim, ó, nós precisamos que você nos envie esses e esses documentos, se for o caso. Então, essa que é a grande diferença do processo de renovação de outorga. Né? As informações basicamente vão ser a mesma e você vai aguardar o feedback deles para eles retomarem. Importante, você tem que fazer isso até o último dia, né, limite da sua renovação. Eles vão fazer uma renovação automática, quando você entra com um processo antes de vencer a sua outorga, vai ser uma renovação automática, e esse processo de análise deles, você já vai tá usando a água e vai estar sendo analisado o seu processo de renovação. Caso ocorra algum problema, eles vão entrar em contato com você e vai falar assim, ó, não tem como, por exemplo, talvez você está pedindo a quantidade de água que você está pedindo é a mesma, por exemplo, do que foi na autorização que você já tem, só que as condições elas mudaram em relação às questões climáticas, de vazão, e pode ser que não tenha o volume de água que você está querendo. Então, isso pode acontecer. Enfim, é importante que você observe isso. Ela tem que ser até o último dia antes de vencer, eles vão renovar, só que vão analisar o processo. Então é isso, envia os documentos, né, e espera o feedback deles, eles vão colocar quais são as orientações que você precisa enviar para eles, né, as informações, os documentos, para eles darem
segmenta no seu processo de renovação, tá certo? Basicamente é isso, ok? Uma outra forma, outra modalidade que eles colocam, né, é a modalidade de retificação. Essa retificação ela acontece em alguns casos, né? Porque foram casos que houve uma mudança na legislação de Minas Gerais. Então, está relacionado ao outorga coletivo, então você tem a possibilidade, até uma modalidade nova, e também essa retificação ela está relacionada a quem já tinha outorga antes de mudar a legislação para as pessoas, né, que tinham antes de mudar as normas, né? Então, houve essa possibilidade de retificação e até mesmo, em alguns casos, com essa prorrogação, né, uma renovação automática de 10 anos. Só que para isso a pessoa tinha que entrar com um processo de retificação, tá certo? Então, basicamente isso. Quem quiser ver um pouco mais sobre essas informações, é só aqui nessa portaria 48 de 2019, que lá vai estar falando um pouco mais sobre essas modalidades, também sobre essa questão da retificação também, vai estar aqui, tá certo? Então, basicamente, o processo de outorga, o lançamento, de entrada dessas informações no SEI, ela tem esse caminho, como eu disse, ele acabou ficando um pouco longo, um pouco extenso, né? Mas era importante a gente fazer esse percurso aí, de um processo novo de outorga com a renovação, que é um pouco mais simplificada, né? E também esse processo de retificação para quem tinha outorga antes, né? Outorga em validade antes da norma, e que houve essa mudança aí da legislação em 2019 aqui em Minas Gerais, tá certo? Basicamente é isso, né? Espero que a gente, né, que essas aulas que nós tivemos possam ter te ajudado a compreender um pouco mais sobre o processo de outorga, né? O processo em si de outorga. São vários tipos, né? A gente teria que fazer muitas simulações, né? Até a gente criar essas simulações. Então, são vários tipos de outorga, e cada uma delas tem um procedimento específico, né? Mas aí também, se precisando de alguma coisa, de alguma dúvida, coloque nos comentários aí. E pode me passar um e-mail também, que dependendo como for, a gente consegue estar respondendo, tá certo? Espero que tenha te ajudado aí na sua formação, tenha te ajudado aí como um nível de esclarecimento. Nós estamos aqui na universidade à disposição de vocês também, tá certo? Então, era isso. Muito obrigado e até a próxima, tá bom?